Fala pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês uma função chamada classificar. É uma função bem útil, tá? No Excel, e vocês vão ver bem que legal que ela é. A gente vai usar essa tabelinha que a gente tem aqui do lado, uma tabelinha onde a gente tem item, quantidade total, mês e ano, e ela, se a gente olhar assim, ela tá toda bagunçada. Tem item A aqui, tem item A aqui no meio, item B. Então a gente vai ver como que essa função nos ajuda. Isso logo após a nossa vinheta. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir que, se você não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, dá aquele like, compartilhe o vídeo, e na descrição desse vídeo estou deixando de presente para vocês 10 planilhas de Excel e mais 3 dashboard totalmente de graça. Então dá uma olhada na descrição do vídeo e também não esqueça, se inscreva no nosso canal, no nosso site, lá no portal de cursos, totalmente de graça para você se inscrever. Tem conteúdo gratuito, conteúdo pago, dá uma olhada lá, e conteúdo exclusivo para quem se inscreve, beleza? Então dá uma olhadinha lá, se inscreve, tá o link na descrição do vídeo aí, beleza? Então vamos para a vinheta e na sequência eu já vou explicar como que funciona tudo isso aqui bonitinho. A gente tem aqui uma tabelinha, né, onde eu tenho item, quantidade total, mês, ano, e tá totalmente bagunçado aqui se a gente verificar, ó. Então eu tenho item A, eu tenho item B, C, A novamente, D, B. Então fica uma coisa bem complicada de eu pegar cada item desse e colocar. Eu poderia vir aqui e ordenar, mas não é essa a característica. Existe uma função que ele vai fazer para você de forma automática, né? Então eu vou pegar apenas o cabeçalho que está aqui, eu vou jogar aqui do lado, e agora eu vou vir aqui e vou falar assim, ó, igual classificar. Quando a gente fala classificar, ele vai falar para a gente quem que é a minha matriz que eu quero fazer a classificação. Minha matriz é todo esse intervalo que está aqui. Então eu vou selecionar o intervalo, ponto e vírgula, quem que é que eu quero classificar. Então o índice de classificação é a coluna que eu desejo fazer a classificação, tá? Então eu posso vir aqui e falar que eu quero classificar a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3, a coluna 4. Então vai depender do que você quer classificar. Então, no caso, vamos classificar primeiramente pela coluna item. Então eu vou vir aqui e vou colocar 1, que é o meu índice. Depois ele vai me perguntar: como que você quer classificar? Você quer classificar em ascendente ou descendente, né? Então ascendente vai vir do menor para o maior, e descendente do maior para o menor, tá? Isso caracterizando em números e ordem alfabética. Então ascendente de A para Z e descendente de Z para A, beleza? Então é assim que ele entende. Então vamos classificar com 1, que é o ascendente, e vamos fechar aqui, ok? Feito isso, você dá um enter e olha que legal, ele copia a tabela inteira para cá, classificado pela coluna 1. Então isso é muito legal, tá? Porque você não perde tempo, né? Então você não precisa vir aqui, colocar filtro, mandar classificar. Ele já classifica toda a sua tabela de uma única vez, tá bom? Então a gente classificou aqui pelo item A. Agora eu quero classificar novamente. Então posso vir aqui e eu quero classificar esta tabela agora. Então vou vir aqui, ó, igual classificar. Quem é minha matriz? Eu vou selecionar esse intervalo, ponto e vírgula. Notem que ele já modificou. Por quê? Por que que ele colocou F2 quadrado? Porque é uma tabela classificada, tá? E agora eu quero que ele classifique do 2, ponto e vírgula, 1. 1 não, vamos colocar o descendente, 2 aqui. Então, vamos apagar aqui e vamos colocar esse cara aqui, tá? E aí eu vou fechar aqui, ok, e beleza.
Então, o que que ele fez agora? Preste atenção, eu tenho a primeira tabela, isso aqui é muito importante entender isso aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a minha primeira classificação, né? E aí, na segunda classificação, ele já mudou a condição. Por quê? Por que que ele pegou F2? Porque ele está com uma tabela aqui classificada internamente, tá? E aí, agora, eu pedi para ele classificar com a 2, a coluna número 2, só que em ordem decrescente. Entendeu? Então, é assim que ele faz. Então, isso é muito legal. Agora, eu vou mostrar uma outra forma que também é muito interessante, né? Então, eu vou copiar aquela tabela e colocar aqui para baixo. Só que eu vou formatar isso aqui em tabela, tá? Por que formatar em tabela? Porque quando a gente formata em tabela, o Excel começa a entender a coisa completamente diferente. Tá? Então, notem o que, que vai acontecer. Vamos copiar o nosso cabeçalho. Vamos jogar para cá. E vamos vir aqui e vamos falar assim. Eu quero classificar. Né? E eu quero esse intervalo. Olha a diferença. O que, que acontece? Eu não tenho mais um intervalo. Eu tenho uma tabela. Isso é muito interessante e eu já vou explicar por quê daqui a pouquinho. E essa tabela a gente vai classificar lá pelo 3. Então, ponto e vírgula 3. E eu quero que ele classifique em ordem crescente. Porque eu quero que ele me classifique por mês. Então, beleza, fiz isso aqui. Dou um Enter e OK. Tá lá, tá classificadinho. Beleza? Qual que é a grande diferença da tabela? Preste atenção nisso. Vou colocar aqui letra D. Já notou o que aconteceu? A letra D já entrou aqui de forma automática, tá? Vou colocar aqui o número de 900, a quantidade, mês 1. E olha o que que aconteceu. Quando você colocou o mês 1, o que que ele fez? Ele já levou e classificou ela lá em cima. Então, isso é muito legal quando você trabalha com tabela. Nesse caso aqui, ó, vamos ver, a gente não está trabalhando essa parte de cima com tabela. Então, se eu vier aqui, ó, e acrescentar, vamos pôr o D também. Cadê? O D não está replicado aqui. Por que que o D não está replicado aqui? Porque aqui na minha seleção eu tenho um intervalo. Por isso que eu falo que é sempre importante quando você vai trabalhar com alguma coisa que se remete a uma tabela, formate aquele intervalo como tabela, porque isso facilita muito a tua vida na hora de você fazer alguma função, classificação e etc. Porque tudo que você for incluindo, ele inclui automaticamente em todas as funções que correspondem para aquela tabela. Beleza? Então, é assim que funciona. Então, essa é a função classificar. Ela tem esse tipo de utilidade aí, dá para usar ela em outras formas aí. Vamos só ver mais uma aqui, vou mostrar o assistente, que eu gosto de fazer isso em todas as aulas, né? Mostrar o assistente, como que ele funciona. Então, vamos colocar aqui. E agora vamos usar o assistente para a gente buscar a nossa informação. Então, igual, eu vou dar o iniciar, o classificar aqui. E agora eu vou pedir para ele abrir o assistente. Então, eu vou clicar aqui na funçãozinha, ele vai me abrir o assistente. E aí é interessante sempre dar uma olhada no assistente. Por quê? Porque você começa a entender um pouquinho mais o que é uma função, como que ela funciona. Porque o assistente serve para isso, para te orientar. Então, ele está falando aqui, ó, matriz. Classifica um intervalo ou uma matriz. Matriz ou intervalo para ser classificado. Então, ele está falando aqui o seguinte. Qual que é a matriz que você quer classificar? Então, a matriz que eu quero classificar é isso aqui, minha tabela. Ok? Outra coisa quando você trabalha com tabela, dá uma olhada numa coisinha aqui. Se eu vier aqui, ó, e eu simplesmente colocar isso aqui, ó, tabela,
presta atenção que ele fez. Ele automaticamente já selecionou todo o conteúdo da tabela. Eu não tenho necessidade de selecionar. Quando você sabe o nome da tabela, o nome daquela tabela que você formatou, basta você colocar o nome aqui, você não precisa ir lá e selecionar. Se eu vir aqui, ó, colocar tal, não tem nada lá, né? Se eu colocar, ó, tabela 1, presta atenção, o que ele fez? Ele já buscou, ó, as informações todas que estão dentro daquela tabela. Então, essa também é uma outra vantagem de você estar trabalhando com tabela, tá? Aí, índice de classificação. Cada um intervalo ou uma matriz. Índice de classificação, um número que indica linha ou uma coluna pela qual você vai classificar. Coluna, né? Que eu vou classificar aqui. Então, eu quero classificar pela coluna número 2. Então, eu coloco aqui coluna número 2 e ele já está aqui me remetendo o que é a coluna número 2. Ordem que eu quero classificar. E aí ele fala aqui, o número que indica a ordem de classificação desejada. 1 para ascendente e -1 para descendente. Então, se eu quero classificar em ordem ascendente, 1. Se eu quero descendente, né, do maior para o menor, -1. Ok? E aí ele vai fazer a classificação, tá? E aqui por coluna, né? Então, aqui por coluna. Um valor lógico indicando a direção, né, que você deseja fazer, tá? Falso ou verdadeiro. Não precisa preencher, esse é opcional. E ok, pronto. Ele já fez a classificação de forma automática do maior para o menor na coluna que eu pedi, tá? Então é assim que funciona a função classificar, tá? Então, espero que tenham gostado. Peço que, se você não é inscrito no canal, que se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, dá aquele like. Se não gostou, dá um dislike. Compartilhe o vídeo para outras pessoas receberem esse conteúdo gratuito. E dá uma olhadinha na descrição do vídeo que tem 10 planilhas de Excel e mais 3 dashboard totalmente de graça. E estou fazendo uma promoção de todos os meus cursos pago lá da plataforma. Por apenas R$500 você vai ter acesso full a tudo. Dá uma olhadinha lá, se interessar, se inscreve, só selecionar plano anual e você vai pagar R$500 e vai ter acesso a todos os cursos que estão disponíveis na plataforma e os outros que eu publicarei mais adiante, ok? Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.